Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje fazendo esse painel com todos vocês e ao lado dessas pessoas aqui. A gente trouxe um tema que a gente acha bem interessante, que é falar sobre como elaborar uma estratégia de resiliência cibernética. E eu sou o Caio Conrado, sou sócio-diretor comercial na Defense, também sou sócio e atuo em algumas startups de cibersegurança. Então, esse é um mundo que eu gosto bastante, né, de falar. E para a gente começar aqui esse bate-papo, nossa ideia é trazer insights que são relevantes, que possam ser relevantes para vocês, para as empresas de vocês. E quando a gente fala de resiliência cibernética, eu acho que hoje ela deixou de ser prioridade, passou a ser crítica para a continuidade e sustentação do negócio. E quando a gente pensa em como construir essa resiliência, eu gosto de fazer uma analogia que um grande amigo meu me ensinou, relacionado a guerras infinitas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema. Atualmente, a gente pensar em resiliência não é mais pensar em se proteger. A gente tem que pensar em como a gente vai se adaptar e reagir às coisas que irão acontecer no nosso ambiente, que são inevitáveis, para que a gente consiga ser o mais rápido possível e evitar problemas dentro das nossas corporações. E quando a gente pensa nesse cenário de novas tecnologias, o uso de IA, o uso de cloud computing, IoT, a gente sabe que são tecnologias disruptivas para o negócio e que a gente precisa adaptar elas para o nosso negócio. Porém, elas criam uma superfície de ataque muito superior do que a gente já tem. Então, pensar em como elaborar uma estratégia de cibersegurança, eu acho que é crítico hoje para o negócio, mas a gente quer entender aqui, acho que hoje é o tema dessa discussão, como a gente consegue trazer isso para casar com as necessidades e demandas também do nosso negócio. E aí eu queria trazer aqui algumas perguntas que eu elaborei, né? E eu vou direcionar ela aqui para alguns de vocês. Vou pedir para se apresentar, falar rapidamente. E a ideia é a gente trocar um bate-papo mesmo, que vocês tragam insights para a gente poder enriquecer isso daqui. Então, pensando um pouco nessa questão de resiliência cibernética, vou fazer a pergunta para você, Malga. Agora, atuando no setor financeiro, que é altamente regulamentado, né, e é um alvo frequente de cyberataques e fraudes digitais, quais são os principais desafios que você enfrenta para elaborar essa estratégia para manter essa resiliência? Perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Sou Rogério Malgor, diretor da parte de operação de cibersegurança do Banco BTG e de arquitetura também. Então, com alguns chapeuzinhos aqui e muitos desafios justamente para cobrir todo esse âmbito que tem o ramo financeiro, principalmente, né? E falando um pouco de desafio, eu acho que é importante ressaltar que o mapeamento da estrutura, o mapeamento dos vetores de ameaça que você tem, isso é fundamental para saber o que tem que atacar, né? Então, vou citar algumas coisas que você até colocou aqui na introdução, que é justamente, né? Antigamente, quando a gente olhava para segurança no contexto geral, a gente falava muito de segurança em camadas, a questão de perímetro. O perímetro deixou de existir já há muitos anos, né? E com, né, a vinda, acho que o aprimoramento, na verdade, da utilização de nuvem, de cloud computing, eu vejo muito, e nisso não só no ramo financeiro, mas de uma maneira geral, muitas companhias deixam de se preocupar achando que a nuvem vai cobrir grande parte da problemática. E, na verdade, não. Ela traz outros desafios, traz ameaças, mas ela mantém aquele legado. Você continua tendo problema de perímetro, você continua tendo problema de controle, visibilidade em cloud é sempre um desafio gigantesco, principalmente para empresas que investiram muito em cloud, né? Independente e aí sendo um pouco agnóstico, né? Seja a AWS, seja uma GCP, uma Oracle, uma Azure, né? O desafio vai ser sempre o mesmo. Por quê? Porque quanto mais poder computacional você dá para a cloud, maior a sua dimensão e maior os custos da companhia, né? Então, assim,
o ramo financeiro ele se aprimorou muito, porque eu acho que todos os bancos, acho que todas as empresas do ramo financeiro em geral, entenderam que a segurança faz parte do business. Hoje ela é tão importante quanto o negócio, entendeu? Não dá para hoje separar uma coisa da outra e a gente voltar para o modelo legal. Agora, as ameaças também se modificaram muito, né? Então, hoje olhando, né, a utilização de AI, por exemplo, dentro de qualquer empresa, de qualquer desenvolvimento, de qualquer sistema, isso traz uma complexidade para o negócio muito grande. E, obviamente, toda companhia é pró-business, né? Então, todo mundo quer, obviamente, a utilização de AI para facilitar, né, a dinâmica do negócio, facilitar os resultados, a parte de desenvolvimento e a elaboração de novos componentes dentro de qualquer business. Isso é crucial. Não existe hoje um ponto de regressão sobre AI para falar, olha, não vamos utilizar e tal. Acho que isso é ponto passivo a utilização desse tipo de recurso, né? Agora, como controlar essas estruturas? Porque a ameaça deixa só de ser o vetor externo, ou seja, o atacante, o hacker, o cara malicioso que está ali no mercado, mas também a utilização do teu usuário interno. Você pega hoje desenvolvedores, por exemplo, as áreas de dev, né, no geral. Como que você faz o controle da utilização? A gente sabe hoje, estive até estudando agora recentemente algumas pontuações sobre ameaças em cima de AI, que o cara, por exemplo, ele consegue manipular, fazer uma espécie de engenharia social sobre a AI para conseguir o resultado e quebrar a AI hoje em dia, né? Ou seja, conseguir informações do back-end da AI, como é que ele vai manipular, como é que ele vai conseguir os dados que estão sendo manipulados lá. Então, isso tudo torna o business, né, um negócio muito mais complexo. E a gente tem que olhar todos esses parâmetros. E eu acho que, assim, ter esse mapeamento do vetor, olhar para todas as estruturas de uma forma agnóstica e começar a escrever isso, ter um mapeamento, realmente parar para desenhar essa brincadeira, eu acho que é crucial, não só para o ramo financeiro, mas acho que para qualquer, né, nicho, qualquer segmento empresarial hoje. Então, sim, isso é muito importante. Você falou coisas importantes, né? A gente sabe que novas tecnologias são disruptivas e acabam, de fato, trazendo novos desafios. Então, voltando para o tema de guerras infinitas, é esse cenário. Você tem que ser resiliente, né? E é isso que a gente está falando aqui. Como eu monto uma estratégia de resiliência? Por quê? Porque essa guerra nunca vai acabar. A gente sabe que o atacante ele vai sempre se adaptar. E ele vai se adaptar pensando em quê? Quais são as maiores vulnerabilidades que você vai ter. E acho que um ponto que é importante é muito coerente, na verdade, citar isso, né? Que todas essas tecnologias que facilitam o nosso lado como segurança, como parte de defesa, né, e arquitetura da cloud, da cloud não, dos ambientes, na verdade, assim, computacionais da companhia, você tem que entender que o atacante também tem os mesmos recursos e ele tem o tempo inteiro para fazer isso aí. A gente tem 8 horas do nosso dia, 10 horas do dia, algumas pessoas sei que trabalham 14, 16, mas no final do dia a gente sabe que a gente tem um período ali para se dedicar sobre isso, né? E a gente olhando para muitas coisas, você tendo uma quantidade de reuniões, uma quantidade de atividades muito grandes dentro da companhia que todo mundo tem. O atacante não, o atacante ele está ali o dia inteiro pesquisando esse tipo de coisa. Então, sim, que são as novas ameaças, exato, as ameaças persistentes. E até fazendo um gancho, né, sobre esse tema, aí eu vou direcionar a pergunta aqui para o Edgar. Edgar, fica à vontade para se apresentar. Como é que hoje você vê as organizações se adaptando a essas inovações que são necessárias, porque senão a sua companhia ela deixa de ser competitiva no mercado, mas, ao mesmo tempo, como é que você vê esse casamento com a sua estratégia de segurança, né, para essa resiliência, manter essa... Como é que você mantém esse limiar entre segurança e inovação para não deixar o negócio também ficar tão segurado, tão preso, mas ao mesmo tempo também não abrir demais para você sofrer grandes impactos? Beleza. Obrigado, Caio. Meu nome é Edgar Zatar, sou diretor de tecnologia, né? Estou como diretor de tecnologia, responsável pela parte de infraestrutura e InfraSecOps, né? No Grupo XP. Então, já caminhando para a sua resposta, Caio, acho que quanto mais oportunidades aparecem, né, novas tecnologias aparecem, mais desafios nós temos como segurança, como tecnologia, né? É um viés, é uma corda realmente muito tênue e uma corda bamba, vamos falar assim, né?
porque a gente precisa, no mesmo ponto, dar força para o negócio, e a força do negócio vem com novas tecnologias. Por um outro lado, a gente tem a preocupação de segurança para poder fazer com que isso aconteça da melhor maneira, dando credibilidade para a empresa. Então, essa linha, a gente tem que ter a ciência de falar, eu tenho que começar no produto. Deixou aquela era de olhar para a segurança e falar assim, eu sou o cara do não. Isso já passou há muito tempo. E era legal. Eu gostava de ser o cara do não, né? Sempre é gostoso ser o cara do não. Mas chegou um momento que a gente não é mais o cara do não. A gente é o cara que tem que estar aí no Security by Design. Tem que estar no desenho do produto, da nova solução, do novo serviço que está acontecendo. Então, a gente é um braço do produto, do negócio. Essa é a visão que a segurança tem que ter. A segurança tem que olhar e falar assim, cara, eu tenho que me preocupar com a segurança, ok, mas eu também preciso fazer com que a empresa ganhe dinheiro e fature. Porque se eu travar tudo, beleza, ninguém vai invadir, mas também não vou ganhar dinheiro. Então, não faz sentido. A gente precisa fazer com que a gente participe desde o início das transformações digitais, das implantações de novos produtos, né, do IA. Agora com o IA, com Machine Learning, a gente começa a ter milhares de dados, milhões de dados sendo trabalhados a todo instante. E isso é bom, e por um outro lado é uma preocupação. Eu preciso saber tratar isso. Eu preciso saber olhar e falar assim, cara, como que eu faço a IA trabalhar para mim? Como é que eu faço a IA analisar comportamentos diferentes? Porque ela precisa fazer a parte que eu não consigo fazer em grande escala. Então, eu tenho que usar IA, Machine Learning, o Edge Computing, para poder fazer coisas que eu não conseguia fazer com escala pessoal. Então, eu preciso usar essas ferramentas, essas tecnologias. Falar ferramenta, eu estou deixando muito pequeno o conceito, mas usar essas tecnologias para fortalecer a área de segurança no sentido de olhar para o negócio. Eu nunca acreditei numa área de segurança que ela fosse só técnica. A área de segurança, ela precisa olhar e falar assim, cara, eu estou apoiando o negócio, eu sou um meio para que aquilo aconteça. Então, usando Edge Computing, Machine Learning, inteligência artificial, tudo isso vem para agregar o negócio, a tecnologia, e a segurança, ela deixa de ser um papel da staff ali, um papel que está por trás, mas sim um protagonista na solução para desenhar o melhor produto para oferecer para os clientes. Você vê que é uma mudança de mindset, Sim. né? E acho que ao longo dos últimos anos, a maioria das equipes de segurança ou gestores perceberam que precisam estar mais conectadas ao negócio. Porque no final do dia, o que drive o negócio é a receita. E se você não tem receita, eu, como um empresário, vou medir meu risco. O meu risco é eu conseguir ter mais dinheiro em determinado momento e sustentar o meu negócio, ou eu ficar mais exposto e não vender, né? Então, é de fato um trade-off. E muitas vezes as empresas enxergavam segurança como essa pessoa que era um inibidor. Acho que esse mindset ele tem que fazer parte dessa estratégia. Para você conseguir elaborar uma boa estratégia, né, de resiliência, você precisa entender o seu negócio, para ir planejar isso junto com o seu negócio. E eu acho interessante, principalmente aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de setor financeiro, eu vejo que nós temos esse mindset um pouco mais à frente do que outros setores até. Muito pela demanda, né, de negócio, o setor financeiro com certeza é um alvo maior. E aí eu queria direcionar aqui a pergunta para o Santi. E com base em toda a sua experiência, né, em tudo que você vê no mercado, todas as empresas que você atua até hoje, como é que você enxerga esse mindset dentro das empresas hoje aqui no Brasil e até trazer um pouquinho da experiência do que você vê como corporação, comparando um pouco com o exterior, né? Como é que você enxerga isso no Brasil versus lá fora e o que você tem visto aí de avanços, mas também de não avanços? Legal, Caio. Obrigado pela pergunta. Me apresentando, né? Eu sou Eduardo Santi, não sou o Ademir. Eu sou executivo de contas nomeadas na NetScout e lá a gente posiciona soluções de proteção à camada de disponibilidade e também mais recentemente na parte de NDR.
Interessante falar sobre isso, né, que eu estou há bastante tempo no mercado de cibersegurança e nas instituições financeiras, né? E aí a gente mal acabou de endereçar as questões pandemia, pós-pandemia, veio a Skynet agora. Veio a Skynet, as botnets estão absurdamente treinadas para tomar decisões no momento dos ataques. Então, com base em uma determinada defesa, a própria IA reprograma o ataque e ela até é capaz de perguntar para você, tá legal isso aqui? Eu não derrubei, eu só dei uma afetada no serviço aqui, o que eu faço? Eu continuo, eu volto? Então, do que vocês comentaram até agora, né? A questão de estar preparado pode parecer um chavão, né? Mas estar preparado para o desconhecido, né? Pode parecer um chavão, mas na verdade, assim, é se adaptar, né? Sobre a resiliência ao que a gente nem sabe que vem, né? Que a gente tem tão pouco informação. Voltando à pergunta, né? Desculpa essa escapada rápida. Os bancos sempre tiveram na vanguarda tecnológica, né? Talvez aí num passado mais recente, SPB, Pix, Drex, Super Apps, né, Open Banking, isso tudo vai distribuindo e vai expandindo o perímetro. Simples assim, vai criando novas possibilidades, novas ameaças. E isso, no Brasil, também traz essa questão da adaptação para os bancos. Em muitos momentos, os bancos do Brasil são técnicas mais avançadas do que lá fora. Isso limitando, né, o escopo de setor financeiro. Tem técnicas aqui, por exemplo, de bloqueio proativo em cima de comportamento que paralisa um Pix. A partir de o tempo que o cara está digitando ali no celular, a forma como ele está seguindo a sequência de algo que ele está acostumado a fazer. Enfim, várias técnicas aqui estão, inclusive, à frente lá de fora. No âmbito da proteção de disponibilidade, né, que é onde eu atuo há algum tempo e é onde a minha empresa atualmente está. O que acaba direcionando a maturidade, seja aqui no Brasil, seja lá fora, é a capacidade de investimento e a guerra que esses nossos amigos aqui travam para conseguir tanto lidar com os ataques, quanto envolver o board, envolver a camada executiva, para trazer budget, para trazer investimento, para trazer conhecimento, porque uma característica, né, das instituições financeiras, mais aqui no Brasil do que lá fora, é que quase tudo tem que estar atrelado a uma métrica, a alguma coisa do business, para você conseguir o budget mais rapidamente, né? Então, e muita coisa em cyber não é assim, por mais que o Malware tenha comentado, né, que teve essa evolução da camada de cyber estar mais engedrada ali no negócio, ainda no Brasil tem um pouquinho de discrepância com relação lá fora. Lá fora, até porque os bancos aqui lucram em real e investem em dólar. Lá fora os bancos lucram em dólar e investem em dólar, então é um pouco mais fácil. E aí, acaba aqui o que a gente vê um pouco mais de falho com relação lá fora, ou com algum gap, é a parte de visibilidade. Lá fora o pessoal investe mais em visibilidade, norte-sul, leste-oeste, nuvem, on-prem, lá é mais, mesmo que não tenha dashboards com métricas de negócio, ou nada relacionado às transações, eles conseguem defender mais esse tipo de budget lá fora, e aí eles têm muito mais visibilidade. Então é algo que aqui talvez seja o momento de endereçar, até porque, né, com o desconhecido, visibilidade é que traz uma força. Como é que você vai tratar o que você não viu? Então você, em geral, vai ter que ver o que está trafegando na sua rede, conhecer o que é um usuário, o que é um IA, conhecer todas as utilizações, principalmente a partir da rede, né, que é onde estão as melhores informações, para poder tomar as ações. Interessante. Bom, a gente vê aqui que é importante ter uma mudança de mindset. A gente também percebeu que precisamos estar mais conectados ao negócio. Visibilidade, acho que é algo que é extremamente relevante até para a gente poder defender qualquer tipo de demanda, negócio ou necessidade.
E aí eu queria direcionar outra pergunta para você, Edgar. A gente entende que o papel ali de uma estratégia de cibersegurança é do CISO, mas entendo que ele tem que estar atuando com os outros executivos, porque senão essa estratégia acaba não sendo para o mesmo caminho. Como é que, na sua visão, é a melhor forma para você conseguir desenhar essa estratégia com outros executivos ou outras áreas, para que você consiga ter um melhor sucesso e mais alinhado com a missão da companhia? Legal, Caio. Esse ponto ele é relativamente simples, mas complicado. Por quê? Porque ele acaba mexendo na parte que a gente, às vezes, tem mais dificuldade como pessoas de tecnologia ou pessoas de segurança. Nós somos muito binários, 0 ou 1, a forma de defesa, a forma de implantar uma tecnologia. E nesse momento, com o board, com o C-level da empresa, eu tenho que aprender a falar o idioma deles. Então, muitas vezes eu tenho que ativar meu Google Translator nativo para poder, em vez de falar NDR, dar uma volta gigante e falar o que é um NDR. Então, eu preciso acionar um modo de tradução que eu consiga interpretar para as pessoas, para os meus pares, o que aquilo significa. Qual que é o impacto que aquilo vai trazer para o negócio. Mais uma vez, falando de negócio. Mais uma vez, mudando a cabeça daquele cara de segurança que ficava preso dentro de uma sala técnica ou isolada num aquário de vidro e fala, cara, aqueles caras lá são os intocáveis. É o cara do não. É o time que vai dar não, é o time que vai falar... Não é o que resolve, mas qual é o risco que você vai reduzir dentro da empresa. A maneira, muda tudo. O mindset do CISO agora, ele tem que ser um mindset muito voltado para o negócio. Ele tem que entender, levar a sua posição de orçamento, não falando assim, eu estou comprando ferramentas de solução, não, eu estou comprando oportunidades de negócio, estou comprando prevenção à fraude, eu estou comprando redução de despesas operacionais, eu estou comprando automação de pessoas, de processos. Então, deixar de falar muito no técnico, deixar de falar assim, cara, isso aqui é invasão, ok. Seu C-level, eu já passei várias vezes, seu board vai falar assim, cara, quantas vezes foi invadido? Você vai falar assim, poucas, graças a Deus, porque eu faço um bom trabalho. Ou nenhuma. Mas o C-level vai falar assim, não, é porque já tá bom, não precisa gastar mais nenhum dinheiro. E a outra pergunta que a gente escuta no conselho é, e se eu te desse um cheque ilimitado, você resolveria todos os problemas de segurança? Não. Porque o problema de segurança está com pessoa, está com processo, está com uma série de mentalidades que a gente tem que mudar. E aí as pessoas começam a falar de cultura, e assim, cara, o quanto difícil, eu tenho falado disso em vários cenários, quanto difícil é mudar uma cultura. Cara, mudar uma cultura, você pensa numa cultura, ela é milenar. São séculos e séculos para se mudar uma cultura. Mas eu aprendi nas minhas leituras que se mudam-se hábitos em 20 a 30 dias. Então, se eu conseguir fazer a minha empresa, as pessoas que trabalham nela, mudarem 20, 30, 40, 50 hábitos por ano, talvez daqui a 100 anos eu mudei uma cultura. E aí sim eu implantei uma cultura de segurança em uma empresa, assim eu implantei uma cultura onde o C-level consegue conversar, porque eu consigo traduzir para ele qual que é a dor do cara que desenvolve a aplicação, qual que é a dor do cara que faz o day trader, qual que é a dor que isso... E aí sim converter isso numa ação de tecnologia, numa ação de segurança, e conseguir levar isso para um modelo de negócio onde a segurança faz parte desde o início. Então, eu acho que a mudança é assim, você fazer parte do fórum deles, não vou criar o workshop de segurança. Cara, os caras não vão no workshop de segurança. O seu CFO não vai no workshop de segurança. Você tem que participar dos dele, porque aí você vai aprender o que ele está precisando ali de uma dor dentro das finanças, dentro da área de commercial, dentro da área de varejo. E aí sim você vai falar, cara, eu entendi aquele speech seu e eu posso fazer isso que vai te ajudar a chegar nesse resultado que você quer. Aí ele vai ser o seu parceiro para levar aquele projeto para frente, para dar aquele investimento, para fazer aquilo que é necessário. Interessante. Você vê, muitas vezes a gente fica querendo que a pessoa participe, né, daquele nosso trabalho de educação e tal. E quando você é chamado para qualquer tipo de evento interno na empresa, você nunca vai também. E aí você fica pensando, poxa, mas o cara não está interessado em segurança? E acho que esse é um ponto muito relevante, né? Para você pensar nessa sua estratégia, como você consegue conquistar essas pessoas? E acho que outro ponto que você trouxe bem legal é essa mudança de hábitos. Não achem que vocês vão
mudar toda uma cultura ou todo um modelo da forma que aquilo funcionava do dia para a noite. Então, a ideia numa estratégia para você pensar num plano de longo prazo é pensar em como se conectar com essas pessoas para que você consiga, de fato, mudar esses pequenos hábitos e, ao longo do tempo, isso, de fato, refletir de uma forma natural para todos dentro das empresas. Esse ponto é interessante, porque assim, é uma palavra que não é técnica, mas faz todo sentido na nossa vida, é empatia. Você tem que ter... Imagina o seguinte, quando você é convidado lá para o Talentos Humanos, RH, qualquer departamento, para fazer aquele evento do mês, cara, você vai? Não. Você vai ficar ali chateado, vai falar assim, cara, eu não vou nesse evento. Então, a empatia que eu falo é o seguinte, todo mundo, cara, está muito mergulhado na sua casinha, tá? Financeiro está mergulhado no financeiro, comercial mergulhado no comercial. Aí você quer tirar o cara do core dele para ensinar para ele uma coisa que ele vai usar? Não vai usar. Então, assim, você tem que entrar no mundo dele. Então, o nosso trabalho é um pouco mais difícil. Tem que entrar no mundo das áreas, das squads, do jeito que você quiser falar, das BUs. Entrar nesse mundo e falar assim, cara, como eu posso te ajudar a chegar do outro lado? E aí você vai me ajudar a justificar a minha linha de investimento, a minha linha de projetos estratégicos. Eu quero entender porque só vai existir Security by Design se eu entender o produto desde o início. Só vai nascer com uma cultura se eu estiver dentro do projeto de transformação digital da empresa. Se eu não entrar dentro desses projetos e falar assim, cara, isso aí é do TI, isso aí é lá da BU. Se eu não entrar nesses projetos, se eu não fazer parte disso, eu vou simplesmente ser o cara que passa uma comida debaixo da porta e fala assim, cara, é o cara da segurança, esse é o cara que não deixa ninguém invadir. Ou então esse é o cara que trava os meus sistemas. Ou então esse cara que traz lentidão. Essa percepção mudou, gente. A gente fala disso há um bom tempo já, no CISO 4.0, 5.0, 6.0, sei lá qual é o CISO que está agora, né? Mas isso já mudou. Interessante. E eu queria trazer um outro ponto, até agora para o Maldo. Entendendo um pouquinho aqui com esses insights, né, a gente consegue pegar vários pontos sobre como pensar nessa estratégia, elaborar esse plano. Mas uma vez que a gente montou esse plano, na sua visão, como é que você entende e faz para analisar o andamento desse plano e em que momento talvez a gente precisa dar uma guinada e entender, poxa, o plano estava legal, mas a gente teve uma mudança. E essa mudança muda o meu plano ou eu não mudo o plano? Como é que vocês hoje avaliam esse tipo de desenvolvimento, né, em cima desse plano estratégico? Perfeito. Bom, está puxando alguns sentidos aqui do que o Edgar falou. Eu chamo muito isso de modelagem, é o que a gente chama, na verdade, de modelagem de ameaças, né? Que não é só a gente ter as nossas soluções, ter, enfim, o arcabouço de segurança tecnológico, qual for, configurado nos melhores princípios, nos melhores baselines, se você não tiver atrelado ao business, se você não tiver essa modelagem. Entender o que está acontecendo no momento, seja com soluções de threat intel, seja com pesquisa, os próprios programas de pen test, por exemplo, que a gente executa nas empresas, e programas de vulnerabilidades em si, para entender o que está atrelado de ameaça ao seu business, e o modelo ele tem que ser mutável. Não existe um modelo pragmático que você fale, olha, esse modelo é fechado na pedra e isso nunca vai mudar, até porque as ameaças evoluem de forma constante o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem, até redundante falar o tempo inteiro e constante, né? Mas de forma constante, né? Então, assim, acho que o grande ponto é ter a cabeça aberta para poder mudar esse plano on the fly e como acompanhar ele, né? Então, você promovendo, né? Desde da parte de concepção do security awareness, no que está sendo lançado de novo, até realmente os testes que você faz toda a sua infraestrutura, em todas as suas tecnologias, em todos os seus sistemas, atrelado com olhar também o que está por fora, né? Não só para a sua camada ali do negócio, mas até puxando um pouquinho do que o Sandy falou, né? Poxa, vou citar um caso, acho que exemplifica bastante, né? Acho que a gente sempre teve problemas, por exemplo, com o DDoS. Isso acho que toda companhia sempre teve. E de um tempo para cá, todas as instituições financeiras viraram alvo de DDoS. Entendeu? Parece que do dia para a noite, assim, até a gente brinca, a Mirai no botnet subiu do dia para a noite lá e começou a sabugar todo mundo, né? Então, assim, é olhar para isso, é olhar para o que está acontecendo no mercado, entendeu? Porque
quando você começa a olhar reportes de outras tecnologias, de outras fontes de pesquisa e atrelar isso ao seu negócio e começar a se preparar, mesmo que você não tenha esse problema momentâneo, é vital para a companhia ali precaver, né? Tá um passo à frente ali. Pode ser que eu não tenha esse problema agora, mas eu posso ter esse problema num tempo 2, né? Então, acho que você não pode só olhar para o mundinho daquilo que você tem, e sim daquilo que você deseja alcançar, estar preparado para o desconhecido, que é um pouquinho que o Santi falou também, né? E como é que você faz isso? Cara, com predicção. Então, predicção, você precisa de tecnologias de Intel, de pesquisa, enfim, olhar realmente para o que está acontecendo no mundo e o que aquilo pode virar, de repente, um canhão para você. Então, acho que essa é um bom ponto aqui para você acompanhar o nível de maturidade. A gente tem N frameworks de mercado e isso é atualizado de forma constante para medir o nível de evolução do teu risco, né, da tua ameaça, e se atualizar. Né? Acho que atualizar todo o arcabouço de tecnologia, todo o arcabouço estratégico, mirando realmente o que você pode ter de problema no segundo momento. Muito bom. Acho que se eu puder resumir aqui, né, tudo que a gente conversou, nosso tempo está quase para acabar. O que eu percebo até do que vocês trazem? Primeiro, a gente precisa mudar o mindset antigo e pensar de uma forma mais moderna, para a gente conseguir se adaptar a esse novo mundo. Segundo, a gente se conectar mais no negócio. E aí, conectar esse mais no negócio é entender de fato o que o Edgar comentou. O que são as dores deles, o que eles estão buscando. Porque dessa forma, você pode se antecipar e criar um plano mais eficiente. Entra muito na questão de adaptação. Então, voltando ao tema que eu trouxe, né? A gente está numa guerra de resiliência e ela nunca vai acabar. Então, a gente tem que ter formas de monitorar isso de forma constante para que a gente possa se adaptar, responder e continuar sem que essas ações que são inevitáveis, elas vão acontecerão problemas no ambiente de vocês, mas a forma como você responde isso é o que vai diferenciar você do outro, né? E essa análise constante dentro do nosso ambiente, ela é muito importante. Por isso que ter um plano é muito relevante na hora de você pensar do ponto de vista estratégico, só que esses pontos chaves de como se conectar, de como trazer o negócio para perto, de como mudar o meu mindset, ou de como eu mudar hábitos dentro da minha companhia para que a gente, ao longo prazo, consiga resolver esse tipo de problemas, acho que isso é muito interessante. E aí até queria fazer uma última pergunta, né, antes de a gente concluir aqui. Hoje, na visão de vocês, o que de fato é disruptivo, né? Mas que não tem como fugir dentro do ambiente hoje de inovação versus tecnologia. É o uso de IA, são pessoas, quais são os desafios, né? Porque eu, pelo menos, tenho alguns desafios que são voltados a pessoas, então muitas vezes cultura, nova geração, eu vejo empresas que é mais tecnologia. E aí, só para a gente finalizar, eu queria ouvir de vocês, assim, qual é o grande tema que vocês entendem que para frente pode ser um problema. Eu vou fazer um comentário rápido sobre isso, porque, claro, eles são muito mais capacitados do que eu para responder. Mas o que eu acho importante é que tudo, né, que novas tecnologias surgem, disrupções, o importante é a gente ter os processos adequados para poder, até mesmo em questões que a gente não acha plausível acontecer, estar preparado. Esse é o ponto, né? Então, hoje, talvez seja a IA o que mais assusta todo mundo. Mas, independente do que seja, eu acho que essa área, o grande desafio da área de cybersecurity é estar preparada para adaptar, né? Acho que talvez seja o caminho, né, de lidar com o desconhecido. Eu agregaria o que o Sanji falou aqui, você está preparado para adaptar, principalmente para esse contexto de adaptação, mas também ganhar volume, né? Porque, até como você citou, né, Caio, falta de mão de obra de mercado especializada, e principalmente assim, que esteja à frente de tanta tecnologia que a gente tem hoje, e as ameaças cada vez mais colocando a necessidade como isso, cada vez menos a gente
fica refém de pessoas, né? Fica refém desse contexto. Então, você ter formas de você ganhar volume para defender o seu ambiente, para estar preparado para o seu ambiente, seja utilizando AI, orchestration, enfim, N tipos de tecnologias que podem te suportar para isso, eu acho que é muito importante também, para você ter um ambiente mais seguro, principalmente acompanhar essa evolução. 20 segundos, valendo. Em 20 segundos, a gente... O que eu falo assim, a gente vai ter que explorar ao máximo e usar o máximo da tecnologia. Então, assim, IA está aí, tem que usar a IA de todas as formas. E a gente tem que usar isso para facilitar o nosso entendimento do comportamento, das necessidades, e usar isso para que a gente faça o bem. Acabou o tempo. Obrigado. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos. A gente queria trazer um pouquinho de insights para vocês. Saibam que a gente também na Defense pensa muito nesse quesito de inovação. Então, a gente olha muito para a tecnologia e como a gente pode otimizar recursos. Muitas das coisas que a gente conversou aqui, a gente consegue ajudar com diferentes frentes. Vocês viram que não é nada fácil, são vários pilares que precisam ser monitorados. Mas a gente está aqui também para ajudar vocês e trazer esses insights, tá bom? Obrigado e boa tarde. Bom, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, Caio, Rogério, Eduardo e Edgar. Muito obrigado por esse momento. Aí já nós voltamos com o próximo painel. Obrigada, pessoal.